A neurose é sempre um substituto para o sofrimento genuíno. Carl Jung. Não se pode resolver problemas com palavras, mas só com a experiência. Não apenas a experiência corretiva, mas revivendo o medo inicial, tristeza, raiva. Alice Miller. Acredito que se a teoria na qual se baseia o trabalho com a dor original fosse melhor compreendida, provocaria uma revolução no tratamento das neuroses em geral e do comportamento compulsivo viciado em particular. É comum o uso de tranquilizantes por pacientes que precisam desesperadamente fazer funcionar seus sentimentos e sensações. No nosso centro de tratamento Life Plus, em Los Angeles, alguns profissionais da saúde mental nos criaram obstáculos por não compreenderem por que não queremos que nossos pacientes tomem medicamentos. Acreditamos que o único modo de curar vícios compulsões é através do trabalho dos sentimentos. Nossa especialidade é o tratamento da codependência que tem suas raízes na vergonha tóxica, o sentimento internalizado de ser falho e deficiente como ser humano. No processo de internalização, a vergonha, que devia ser um sinal saudável de limites, transforma-se em um estado ameaçador de ser, podemos dizer, em uma entidade. A pessoa atormentada pela vergonha tóxica perde contato com seu eu autêntico. O resultado é a lamentação crônica pela perda desse eu. A descrição clínica desse estado é a distimia ou depressão crônica moderada. No meu livro Bradshaw on Healing the Shame That Blinds You, mostro como a vergonha tóxica domina as emoções. Ela aprisiona nossos sentimentos de forma que sempre que sentimos raiva, tristeza, medo ou até mesmo alegria, sentimos vergonha também. O mesmo acontece com as nossas necessidades e impulsos. Os pais nas famílias disfuncionais são também crianças adultas. Suas crianças feridas são extremamente carentes. Sempre que sentem essa carência, o que acontece naturalmente, os pais, criança-adultos, ficam zangados e a envergonham. Assim, sempre que a criança interior ferida sente-se carente, sente vergonha também. Durante muito tempo, como adulto, eu me sentia envergonhado sempre que precisava de ajuda. Finalmente, por mais adequado que seja o contexto, a pessoa que tenha vergonha como base sente vergonha sempre que pratica o sexo. Quando nossos sentimentos são aprisionados pela vergonha, nós deixamos de sentir. Essa insensibilidade é a pré-condição de todos os vícios, porque só através do vício a pessoa é capaz de sentir. Por exemplo, um homem com depressão crônica que consegue chegar a executivo superrealizado por meio do vício do trabalho só pode sentir quando está trabalhando. Um alcoólatra ou viciado em drogas sente-se nas alturas com as drogas que alteram o estado de espírito. O viciado em comida tem uma sensação de saciedade e bem-estar quando está com o estômago cheio. Cada vício traz sensações maravilhosas ou evita as sensações dolorosas. O estado de espírito do viciado altera a mágoa e a dor da criança interior espiritualmente ferida. O ferimento espiritual infligido pela vergonha tóxica é a ruptura do eu como o eu. A pessoa se sente dolorosamente diminuída aos próprios olhos e se transforma em um objeto de autodesprezo. Quando a pessoa acredita que não pode ser ela mesma, deixa de constituir uma unidade consigo mesma. A alteração extasiante provocada pelo vício dá uma sensação de bem-estar, de unidade do eu.
Sempre que a pessoa intoxicada pela vergonha identifica seus sentimentos reais, sente-se envergonhada. Assim, para evitar essa dor, ela procura se tornar insensível. A insensibilidade à dor pode ser conseguida através de várias defesas do ego que usamos quando a realidade torna-se insuportável. Algumas das defesas mais comuns são negação, não está acontecendo de verdade. Repressão, nunca aconteceu. Dissociação, não me lembro do que aconteceu. Projeção, está acontecendo com você, não comigo. Conversão, eu como ou faço sexo quando percebo que vai acontecer. E minimização, aconteceu, mas não é importante. Basicamente, as nossas defesas do ego são meios para nos distrair da dor que estamos sentindo. Primazia das emoções. Sylvan Tompkins, psicólogo pesquisador, fez uma contribuição importante para nossa compreensão do comportamento humano com seu estudo sobre a primazia das emoções. Nossas emoções são formas de experiência imediata. Quando experimentamos nossas emoções, estamos em contato direto com nossa realidade física. Nossas emoções, sendo formas de energia, são físicas, são expressas pelo corpo, antes mesmo de nos conscientizarmos completamente delas. Tompkins distingue 9 emoções inatas que são manifestadas por diversas expressões faciais. Toda criança nasce com essas expressões pré-programadas nos seus músculos faciais e as pesquisas têm demonstrado que todos os povos e todas as culturas do mundo as identificam da mesma maneira. São as comunicações básicas de que precisamos para a sobrevivência biológica. À medida que nos desenvolvemos, as emoções formam o plano básico do pensamento, da ação e da tomada de decisão. Tompkins vê as emoções como nossos motivadores biológicos inatos. Elas são a energia que nos movimenta, como o combustível que alimenta nossos carros. A emoção intensifica e amplia nossa vida. Sem emoção, nada importa realmente. Com emoção, tudo pode ser importante. Segundo a teoria de Tompkins, os 6 motivadores primários são interesse, prazer, surpresa, tristeza, medo e raiva. Para ele, a vergonha é uma emoção secundária, experimentada no nível primitivo como uma interrupção, caracterizada por uma exposição brusca e inesperada. Ela faz parar ou limita o processo natural. A reação negativa do olfato e do paladar são respostas defensivas. Quando sentimos um cheiro desagradável, essa reação nos faz erguer o lábio superior e o nariz, pondo a cabeça para trás. Quando pomos na boca ou engolimos substâncias nocivas, a reação negativa do paladar nos faz cuspir ou vomitar. Como os nossos outros reflexos, essas duas reações desenvolveram-se biologicamente para nos proteger contra substâncias perigosas, mas nós a usamos também para exprimir uma aversão não física. Simplificando, nossas emoções são os nossos poderes mais fundamentais. Seu papel é guardar nossas necessidades básicas. Quando uma delas é ameaçada, nossa energia emocional dá o alarme. A maioria das pessoas tem permissão para sentir alegria, interesse ou surpresa, as emoções positivas de Tompkins. Pelo menos nos dizem que essas são emoções boas. Porém, na verdade, quando o medo, a tristeza ou a raiva são reprimidos, nossa capacidade para sentir entusiasmo,
interesse e curiosidade é também inibida. Uma vez que foi isso que aconteceu aos nossos pais, eles não podem permitir que tenhamos esses sentimentos. As crianças são envergonhadas quando se entusiasmam demais ou quando são muito curiosas e inquisitivas. O modelo de terapia de Harvard Dawkins, chamado aconselhamento de reavaliação, é semelhante ao trabalho com a dor original. Dawkins sugere que quando a emoção que acompanha uma experiência traumática é bloqueada, a mente não pode avaliar ou integrar a experiência. Quando a energia emocional bloqueia a solução de um trauma, a mente perde uma parte da sua capacidade de funcionamento. Através dos anos, a mente vai diminuindo cada vez mais, porque o bloqueio da energia emocional é intensificado cada vez que ocorre uma experiência similar. Uma experiência nova que seja de algum modo semelhante ao trauma original provoca uma intensidade de sentimento desproporcional ao fato atual. Eu chamei esse processo de regressão espontânea no tempo. É como o famoso cão de Pavlov, que ouvia um sino tocar sempre que era alimentado. Depois de certo tempo, cada vez que ouvia o sino, o cão salivava, mesmo sem nenhum alimento por perto. Do mesmo modo, podemos sentir uma profunda tristeza quando ouvimos uma canção de Natal que detona a lembrança de uma cena do passado, quando o pai bêbado estragou o Natal da família. A criança interior ferida está repleta de energia não resolvida resultante da tristeza dos traumas da infância. Um dos motivos pelos quais sentimos tristeza é para completar acontecimentos dolorosos do passado, para que possamos contar com nossa energia no presente. Quando não nos permitem lamentar alguma coisa, a energia se congela. Uma das regras das famílias disfuncionais é a regra do não sentir. Essa regra proíbe a criança interior até mesmo de saber o que está sentindo. Outra regra é a do não falar, que proíbe a expressão das emoções. Em alguns casos, pode significar que só podem ser expressas certas emoções. As regras do não falar diferem de família para família. Na minha família, eram proibidas todas as emoções, exceto a culpa. Emoções eram consideradas fraquezas. Diziam-me frequentemente: não seja tão emotivo. Minha família não era diferente das milhares de outras famílias do Ocidente, sobrecarregadas com o subproduto de 300 anos de racionalismo. Racionalismo é a crença na supremacia da razão. Ser razoável é ser humano, enquanto que ser emotivo é ser menos do que humano. A repressão e a vergonha das emoções são a regra da maioria das famílias do mundo ocidental. Emoções reprimidas. Uma vez que as emoções são energia, elas clamam por expressão. As crianças das famílias disfuncionais geralmente não têm aliados, ninguém com quem possam expressar suas emoções. Por isso, elas as expressam da única maneira que conhecem, repetindo-as nos outros ou nelas mesmas. Quanto mais cedo é feita a repressão, mais destrutivas são as emoções reprimidas. Essas emoções não expressas e não resolvidas são o que eu chamo de dor original. O trabalho com a dor original consiste em reexperimentar esses traumas e em expressar as emoções reprimidas. Uma vez realizado isso, a pessoa não precisa mais repetir nos outros nem em si mesma as emoções reprimidas. Até recentemente, havia poucas provas científicas a favor do trabalho da dor original. Freud escreveu extensivamente sobre a repressão, dissociação e transferência,
como as defesas primárias do ego. Ele ensina que, uma vez formadas, essas defesas funcionam automática e inconscientemente. Entretanto, Freud não explica exatamente como funciona esse mecanismo. Por exemplo, o que acontece no nosso cérebro quando reprimimos nossas emoções dolorosas? Os terapeutas do corpo físico conseguiram descrever alguns dos modos de funcionamento desses mecanismos. Sabemos, por exemplo, que uma emoção pode ser reprimida com a tensão dos músculos. É comum as pessoas rilharem os dentes ou tensionarem os músculos da mandíbula quando ficam zangadas. As emoções podem também ser reprimidas prendendo a respiração. A respiração superficial é um meio comum de evitar a dor emocional. Podemos também reprimir nossas emoções usando a fantasia. Por exemplo, passei grande parte da minha vida com um medo quase fóbico do sentimento de raiva. Minha fantasia sobre esse sentimento era de uma rejeição catastrófica e/ou castigo. Essa fantasia mobilizava a tensão dos músculos e a respiração superficial. O sofrimento e o cérebro. Atualmente, começamos a compreender as defesas do ego, tendo como base as pesquisas sobre a química e a fisiologia do cérebro. A liberação das defesas do ego nos põe em conexão com nossas primeiras emoções. O trabalho com a dor original efetua a cura, permitindo que essas emoções do passado, não resolvidas, sejam sentidas agora. Por que a cura? O pesquisador Paul D. MacLean apresentou um modelo do cérebro que nos ajuda a compreender como somos afetados pelo trauma. MacLean descreve o cérebro como uma tríade, ou composto por 3 partes. Esses 3 cérebros dentro do nosso cérebro são nossa herança evolutiva. O cérebro mais antigo ou mais primitivo dentro do nosso cérebro é o cérebro réptil ou visceral. Esse cérebro contém nossa estratégia mais primitiva para segurança e sobrevivência, a repetição. Um lagarto, por exemplo, tem uma vida bastante simples. Seu dia consiste em sair para o trabalho todas as manhãs, esperando comer algumas moscas e mosquitos sem ser comido. Se ele encontra uma boa trilha entre a relva e as rochas, ele repete esse padrão até morrer. Essa repetição tem valor de sobrevivência. O cérebro visceral é responsável também pela manutenção das funções físicas automáticas do nosso corpo, como respirar. Gosto de dizer que lagartos aparecem realmente quando casamos pela primeira vez e nos defrontamos com os hábitos de toda uma vida de outra pessoa. O cérebro seguinte dentro do nosso cérebro é o paleomamífero, ou cérebro do sentimento. Isto é chamado tecnicamente de sistema límbico. Quando os mamíferos de sangue quente entraram no cenário da evolução, nasceu a energia emocional. O sistema límbico abriga sentimentos de entusiasmo, prazer, raiva, medo, tristeza, alegria, vergonha, de nojo e a reação negativa a um cheiro desagradável. O sistema cerebral mais sofisticado dentro do nosso cérebro é o neocórtex, ou cérebro pensante. Esse cérebro foi o último a evoluir, há mais de 2 milhões de anos mais ou menos. Ele nos dá a capacidade de raciocinar, de usar a linguagem, de planejar com antecedência, de resolver problemas complexos e assim por diante. Segundo MacLean, esses 3 sistemas são independentes, mas também trabalham juntos para manter o equilíbrio de todo o cérebro. O equilíbrio do sistema cerebral é governado pela necessidade de manter os sofrimentos no nível mínimo. Os sofrimentos ocasionais da vida não são problemas para o cérebro. Ele usa a expressão das emoções para manter o equilíbrio. Quando nosso sofrimento chega a um certo nível, explodimos de raiva, choramos de tristeza ou transpiramos e trememos de medo. Os cientistas demonstraram que as lágrimas removem os hormônios estressantes que se formam durante uma crise emocional. O cérebro naturalmente procura o equilíbrio por meio da expressão das emoções,
a não ser que tenha aprendido a inibi-las. Crianças de famílias disfuncionais aprendem a inibir a expressão de emoção de 3 formas. Primeiro, quando não têm o reflexo ou a resposta necessária, literalmente não são vistas. Segundo, não têm modelos saudáveis para denominar e expressar as emoções. E terceiro, são envergonhadas e ou punidas por expressar emoções. As crianças de famílias disfuncionais geralmente ouvem coisas como: eu vou te dar um motivo para chorar. Se levantar outra vez a voz para mim, eu arrebento sua cabeça. Geralmente são castigadas fisicamente por demonstrar medo, raiva ou tristeza. Porém, quando as emoções são inibidas ou quando a tensão se torna avassaladora e crônica, o cérebro tem dificuldade para manter o equilíbrio. Quando ocorre uma tensão traumática, o sistema do cérebro adota medidas extraordinárias para manter o equilíbrio. Essas medidas extraordinárias são as defesas do ego. A marca do trauma inicial. Quanto mais cedo as emoções forem inibidas, mais profundo é o dano causado. São cada vez mais numerosas as provas de que a sequência evolutiva da formação do cérebro é acompanhada pela sequência da sua maturação. Os neurocientistas demonstraram que o cérebro visceral predomina nos estágios mais adiantados da gravidez e no primeiro período pós-natal. O sistema do cérebro límbico começa a funcionar durante os primeiros 6 meses de vida. O cérebro emocional permite que se efetue a precoce união importante. O neocórtex está ainda em fase de desenvolvimento nos primeiros anos de vida, e o cérebro pensante precisa de ambiente e estímulo adequados a fim de se desenvolver normal e saudavelmente. Na sua pesquisa sobre o crescimento cognitivo da criança, Piaget só encontrou o verdadeiro pensamento lógico mais ou menos aos 6 ou 7 anos de idade. Embora algumas das conclusões de Piaget tenham sido questionadas, 7 anos parece ser um marco importante. Quando pensamos no fato de que o cérebro visceral é responsável pelos problemas de sobrevivência e governado pela repetição, a ideia de marca permanente faz sentido. O neurocientista Robert Isaacson argumenta que é muito difícil desenraizar as lembranças traumáticas, porque são lembranças de respostas de preservação da vida. Uma vez que o cérebro visceral aprende e tem memória, mas dificilmente esquece, ele imprime o trauma com uma permanência que vai dominar seu futuro. Seja o que for que a criança venha a sobreviver nos primeiros anos de vida, uma época de intensa vulnerabilidade será registrada na mente como benefícios de sobrevivência. A repetição compulsiva. Grande parte dessa pesquisa neurológica corrobora o que qualquer psicoterapeuta, desde Freud até hoje, sabe em primeira mão, ou seja, que os neuróticos têm compulsão para a repetição. Há também uma explicação neurológica para as respostas extremamente reativas que mencionei antes. Os estudiosos do cérebro sugerem que impressões neuronais ampliadas de experiências estressantes provocam a distorção da reação do organismo do adulto aos estímulos. Experiências dolorosas de longa duração gravam novos circuitos no cérebro, preparando-o assim para reconhecer como cada vez mais dolorosos certos estímulos que outra pessoa não chega a notar. Isto corrobora a teoria de que, uma vez estabelecido o material central, na infância, ele atua como um filtro supersensível para moldar eventos subsequentes. Quando um adulto com uma criança ferida experimenta uma situação similar a um acontecimento doloroso protótipo, a resposta original também é detonada. Harvey Jenkins
descreve esse processo como um gravador com o botão enguiçado. Uma coisa trivial ou inócua provoca uma reação de intensa emoção. Este é o caso de responder ao que não existe no exterior porque existe ainda no interior. Estou escrevendo isto em um navio de cruzeiro, visitando as capitais da Europa. Quando chegamos ao Havre, na França, 2 dias atrás, minha filha sugeriu que devíamos tomar o trem para Paris, em vez de irmos no ônibus da excursão, que demora mais de 2 horas. Minha filha teve poucos traumas na infância. Ela é espontânea, curiosa e adora aventura. A sugestão dela me fez mergulhar em ruminações obsessivas. Acordei várias vezes naquela noite, imaginando catástrofes. E se o trem descarrilasse? E se o trem se atrasasse e o navio partisse sem nós? A simples sugestão da minha filha provocou uma imensa reação em mim. Eu fui traumaticamente abandonado por meu pai quando era criança. Agora, meus pensamentos obsessivos centralizavam-se em não chegar a tempo para tomar o navio, o medo de ser deixado para trás. As defesas do ego e o portão do cérebro. O trabalho com a dor original apoia-se na hipótese de que a dor emocional do início da vida está insensibilizada e inibida. Nós a repetimos porque ela nunca foi usada. Não pode ser novamente representada porque nosso mecanismo de inibição, defesas do ego, nos impede de saber que essa dor emocional existe. Você não pode saber o que não sabe. É uma frase que uso na terapia. Nós repetimos os sentimentos para os outros, repetimos em nós mesmos, ou nós os projetamos nos outros. Uma vez que não podemos senti-los e uma vez que são um problema não resolvido, precisam ser expressos. Repetir para os outros, para nós mesmos, ou projetar esses sentimentos são os únicos meios que a criança ferida tem para expressá-los. Porém, repetir para os outros, para si mesma ou projetar não são soluções permanentes. Minha compulsão, problema central da criança ferida, não desapareceu quando eu deixei de beber. Eu simplesmente a transformei em compulsão para o trabalho. Até eu realizar o trabalho com a dor original da criança ferida que vivia em mim, continuei com um comportamento compulsivo, sempre procurando meios de alterar meu estado de espírito. As defesas do meu ego continuavam a inibir as minhas emoções. Somente 10 anos atrás, eu descobri os padrões principais da codependência, do incesto físico e não físico, e do alcoolismo que dominou várias gerações da minha família. Enquanto não desisti das minhas ilusões e negações sobre a minha família e a minha infância, não consegui realizar meu trabalho com a dor original. O trabalho de pesquisa de Ronald Melzack pode ajudar a explicação do funcionamento das defesas do ego. Melzack descobriu uma resposta biológica adaptativa para a inibição da dor, que ele chamou de portão neural. Melzack diz que os 3 sistemas separados do cérebro, dentro do cérebro tripartido, possuem fibras interligadas que executam uma função facilitadora e de inibição. O portão neuronial é o meio pelo qual é controlada a informação entre os 3 sistemas. O que chamamos de repressão pode ocorrer primeiramente no portão entre o cérebro pensante e o cérebro sensitivo. Simplificando, quando a dor emocional no sistema límbico chega ao auge, um mecanismo automático fecha o portão que dá para o neocórtex. É como se alguém fechasse uma porta para evitar o barulho vindo de outra sala. Para Freud, as defesas primárias do ego são integradas em defesas secundárias mais sofisticadas à medida que o ser humano amadurece.
Essas defesas secundárias adquirem uma qualidade pensante, como, por exemplo, racionalização, análise, explicação e minimização. Um trabalho recente de R. L. Isaacson sobre o sistema límbico corrobora esta teoria. Isaacson afirma que o sistema de portões do neocórtex, cérebro pensante, funciona para superar os hábitos e lembranças do passado. O neocórtex preocupa-se profundamente com a supressão do passado. Esses hábitos e lembranças incluem os sulcos profundos, trilhas neuronais criados pelo excesso de tensão e do trauma. Nosso cérebro pensante pode assim funcionar sem ser perturbado pelo barulho e pelos sinais gerados no nosso mundo interior. Mas esses sinais não desaparecem. Os pesquisadores aventam a teoria de que eles continuam a se movimentar nos circuitos fechados das fibras nervosas dentro do sistema límbico. Dessa maneira, as defesas do ego passam ao largo das tensões e da dor, mas a tensão e a dor permanecem. São registradas ao nível subcortical como um desequilíbrio, uma sequência de ação abortada, esperando para ser libertada e integrada. A energia do trauma original permanece como uma tempestade elétrica que faz ecoar a tensão por todo o sistema biológico. As pessoas com vidas adultas aparentemente racionais podem estar levando também uma vida de tempestades emocionais. Suas tempestades continuam porque sua dor original não foi resolvida. O trabalho com a dor original. O trabalho com a dor original consiste em experimentar realmente os sentimentos originais reprimidos. Chamo a isso de processo de descoberta. É a única coisa capaz de nos proporcionar uma mudança de segunda ordem. A mudança profunda que resolve realmente os sentimentos. Na mudança de primeira ordem, trocamos uma compulsão por outra. Na segunda mudança, deixamos de ser compulsivos. Era o que eu precisava para acabar com o meu comportamento compulsivo. Agia compulsivamente porque minha criança interior, solitária e ferida, nunca havia descarregado seu sofrimento original. Eu fiz o programa dos 12 passos e controlei meu alcoolismo, mas continuei a agir compulsivamente. Eu vivia dentro da minha cabeça como um professor, teólogo e terapeuta, mas continuava com a compulsão externamente. Eu lia todos os livros que me chegavam às mãos e discutia meus problemas nas sessões de terapia, mas continuava com a minha compulsão. Procurei aprender a conscientização elevada. Aprendi os métodos dos antigos xamãs. Aprendi energia curativa. Estudei o curso de milagres. Meditei e rezei, às vezes durante horas, mas continuava com a minha compulsão. Era compulsivo até com a conscientização de alto nível. O que eu não sabia era que eu precisava abraçar a solidão do meu garotinho de coração partido e a sua dor não resolvida pelo pai perdido, pela família perdida e pela infância perdida. Eu tinha de abraçar a minha dor original. Esse é o sofrimento verdadeiro, do qual fala Carl Jung. A dor original como trabalho de lamentação. A boa notícia é que o trabalho com a dor original compreende o processo de cura da natureza. A dor lamentada é a sensação de cura. Ficaremos curados naturalmente se pudermos lamentar nossa perda. Essa lamentação envolve a gama completa dos sentimentos humanos. A dor original é o acúmulo de conflitos não resolvidos, cuja energia cresceu como uma bola de neve através dos anos. A criança interior ferida está congelada porque não consegue realizar seu trabalho de lamentação.
Todas as suas emoções estão aprisionadas na vergonha tóxica. Essa vergonha é o resultado da ruptura da nossa primeira ponte interpessoal. Acreditamos que não podíamos confiar nas primeiras pessoas responsáveis por nós. Na verdade, acreditamos que não tínhamos direito de depender de ninguém. O isolamento e o medo de depender de alguém são as duas consequências principais da vergonha tóxica. Restauração da ponte interpessoal. Para curar nossas emoções intoxicadas pela vergonha, temos de sair do esconderijo e confiar em alguém. Neste livro, estou pedindo a você para confiar em mim e confiar em você mesmo, para que a criança ferida saia do esconderijo. Ela precisa ter certeza de que você vai estar ali para ela. Sua criança ferida precisa também de um aliado que não a envergonhe e que a apoie para testemunhar o abandono, a negligência, o abuso e a confusão. Esses são os primeiros elementos essenciais para o trabalho com a dor original. Espero que você tenha autoconfiança suficiente para ser o aliado da sua criança interior no trabalho com a dor. O fato é que você não pode confiar absolutamente em mim ou em outra pessoa qualquer. Quando a coisa ficar preta, eu provavelmente vou querer salvar a minha pele, mas você pode confiar em você mesmo. Joe Curder disse maravilhosamente em Advice from a Failure: de todas as pessoas que você conhece na vida, você é a única a quem nunca vai abandonar e a única que nunca vai perder. Corroborando seu abuso. Acredite em mim, grande parte do que lhe disseram que era cuidado paterno ou materno era, na verdade, abuso. Se você continua inclinado a minimizar e ou a racionalizar os modos pelos quais foi envergonhado, ignorado ou usado para satisfazer seus pais, deve agora aceitar o fato de que essas coisas, na verdade, feriram sua alma. Alguns de vocês foram também vítimas de agressão física, sexual ou emocional. Por que esses abusos precisam ser corroborados? Estranhamente, quanto mais você era agredido, mais você pensava que era mal e mais idealizava seus pais. Esse é o resultado do elo da fantasia que citei antes. Todas as crianças idealizavam os pais. Esse é o modo pelo qual garantem a própria sobrevivência. Contudo, quando a criança agredida idealiza os pais, ela deve acreditar que é a única responsável pelo abuso de que é vítima. Eles me batem porque sou uma criança malvada. Eles fazem sexo comigo porque sou muito mal. Eles gritam comigo porque sou desobediente. Tudo tem a ver comigo, não com eles. Eles são legais. Essa idealização dos pais é o centro da defesa do ego e deve ser destruída. Seus pais não eram maus, eram apenas crianças feridas. Imagine ter como pai uma criança de 3 anos que pesa 100 quilos, que tem 5 vezes o seu tamanho. Ou imagine sua mãe com 3 anos, 4 vezes o seu tamanho. Sua criança interior pode imaginar o quadro. Seus pais fizeram o melhor que sabiam, mas isso não pode ser compreendido por uma criança de 3 anos. Choque e depressão. Se você está chocado com tudo isso, ótimo, porque o choque é o começo da lamentação. Depois do choque, vem a depressão e então a negação. A negação faz agir as defesas do seu ego. Geralmente aparece sob a forma de negociação. Nós dizemos: bem, na verdade, não foi tão ruim assim. Eu tinha 3/4 de um teto sobre minha cabeça. Por favor, acredite, foi péssimo. Ser ferido espiritualmente porque seus pais não permitem que você seja quem é a pior coisa que pode acontecer. Aposto que, quando você ficava zangado, eles diziam: nunca mais levante a voz para mim. Dessa forma, você aprendeu
que não era certo ser você mesmo e que certamente não era certo ficar zangado. O mesmo se aplica ao medo, à tristeza e à alegria. Não era certo não gostar do reverendo Herkimer, do rabino Kradov ou do padre Weiss. Não era certo pensar o que você estava pensando, querer o que você queria, sentir o que você sentia ou imaginar o que imaginava. Às vezes, não era certo ver o que você via ou sentir o cheiro que estava sentindo. Não era certo ser diferente ou ser você. Aceitar e compreender o que estou dizendo é validar e legitimar seu ferimento espiritual, que está no centro de toda criança interior ferida. Raiva. O sentimento seguinte, que geralmente aparece no trabalho da dor original, é a raiva, uma resposta legítima ao ferimento espiritual. Embora seus pais provavelmente tenham feito o melhor possível, nesse trabalho as intenções deles nunca são relevantes. O que importa é aquilo que aconteceu realmente. Imagine que eles estavam saindo de carro de marcha ré e acidentalmente passaram por cima da sua perna. Você claudicou durante todos esses anos sem saber por quê. Você tem direito de saber o que aconteceu, não tem? Tem direito de sentir-se ferido e magoado, não tem? A resposta às duas perguntas é evidentemente sim. É certo você ficar zangado, mesmo que o que fizeram não tenha sido intencional. Na verdade, você tem de ficar zangado se quiser curar a criança ferida. Não quero dizer que deve gritar e esbravejar, embora seja válido. Basta ficar zangado com um golpe sujo. Eu nem mesmo considero meus pais responsáveis pelo que me aconteceu. Eu sei que eles fizeram o melhor que podiam fazer dois adultos crianças feridas. Mas sei também que fui ferido profundamente, com consequências que prejudicaram a minha vida. Pessoalmente, considero que todos nós tivemos uma parte nisso. Estou dizendo que somos todos responsáveis e que devemos parar o que estamos fazendo para nós mesmos e para os outros. Não vou tolerar a repetição da disfunção evidente e do abuso que dominaram minha família. Dor e tristeza. Depois da raiva vem a dor e a tristeza. Se fomos vítimas, devemos lamentar essa traição. Devemos lamentar também o que poderia ter sido, nossos sonhos e aspirações. Devemos lamentar as exigências de desenvolvimento não atendidas. Remorso. A dor e a tristeza são quase sempre acompanhadas pelo remorso. Dizemos: se ao menos as coisas tivessem sido diferentes, talvez eu tivesse feito algo diferente. Talvez, se tivesse amado mais meu pai e dito o quanto precisava dele, ele não tivesse me abandonado. Quando trabalhei com vítimas de incesto e violência física, eu mal podia acreditar quando elas diziam que se consideravam culpadas e sentiam remorso pela violência sofrida. Quando lamentamos a morte de alguém, o remorso é, às vezes, mais relevante. Por exemplo, podemos desejar termos passado mais tempo com a pessoa, mas quando lamentamos o abandono da infância, devemos mostrar à criança ferida que vive em nós que ela não podia ter feito nada para mudar as coisas. Sua dor é por tudo o que aconteceu a ela, não por causa dela. Vergonha tóxica e solidão. Os mais profundos sentimentos são os de vergonha e de solidão. Ficamos envergonhados quando nos abandonam. Sentimos que somos maus, como se estivéssemos contaminados. E essa vergonha leva à solidão. Uma vez que a criança interior se sente falha e deficiente, tende a encobrir o verdadeiro eu sob o eu falso. Começa então a se identificar com esse eu falso. O eu verdadeiro fica sozinho e isolado. Esta última parte dos sentimentos dolorosos é a mais difícil do processo de lamentação.
A única saída é passando por ela, dizemos em terapia. É difícil permanecer ao nível da vergonha e da solidão, mas quando abraçamos esses sentimentos, saímos do outro lado. Encontramos o eu que estava escondido. Escondendo-o dos outros nós, o escondíamos de nós mesmos. Abraçando nossa vergonha e nossa solidão, começamos a tocar nosso mais verdadeiro eu. Sentindo os sentimentos. Todos esses sentimentos devem ser sentidos. Precisamos bater o pé e esbravejar, soluçar e chorar, transpirar e tremer. Tudo isso leva tempo. A recuperação dos sentimentos é um processo, não um evento. Porém, a melhora é quase imediata. O contato com a criança interior, o fato dela saber que alguém está ali e que não precisa mais ficar sozinha, é cheio de alegria e traz um alívio imediato. O tempo da lamentação varia de pessoa para pessoa. Ninguém pode determinar exatamente a duração desse processo. A chave é saber como abaixar as defesas. Na verdade, não podemos ficar sem nossas defesas o tempo todo. Certos lugares e certas pessoas não são confiáveis para o trabalho da lamentação, e você vai precisar de um descanso, de tempos em tempos. Assim, a sequência ou os estágios da lamentação vão e vêm. Você pode estar na validação e 3 dias depois na minimização, mas pode continuar a avançar através desses ciclos. O importante é sentir os sentimentos. Você não pode curar o que não pode sentir. Quando você experimenta o antigo sentimento e fica ao lado da sua criança interior, o trabalho de cura ocorre naturalmente. É importante manter-se em segurança enquanto realiza esse trabalho. É sempre melhor fazer com um companheiro ou em um grupo. Por favor, preste atenção no aviso que eu dei no início da segunda parte deste livro. Procure a companhia de uma pessoa com quem possa falar depois de fazer este trabalho. Não se apresse. Eu levei um tempo enorme para ser aprisionado e congelado, e vai levar um tempo para conseguir a cura. Se você se sentir arrasado, pare imediatamente. Espere que seja integrado o que já fez. Se o sentimento persistir, procure a ajuda de um terapeuta especializado.